Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e junto com esta manhã de aula que estamos começando, vamos iniciar mais uma semana de aula. E como você já sabe, sempre a nossa primeira aula da semana é de português, não é mesmo? Onde trabalhamos um texto e uma interpretação textual. E hoje também vamos iniciar a nossa lição de número 7, ok? Então, para isto, você vai pegar o seu livro e abri-lo na página 53, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 53. Então, agora que você já está com o seu livro aberto, antes de iniciarmos, quero dizer para vocês que espero que o final de semana tenha sido bom, que você tenha descansado, que você tenha brincado, certo? E que não tenha quebrado nada dentro de casa e que tenha bebido muita água e tomado bastante cuidado. Então, vamos lá começar. O Reformador do Mundo. Então, esse é o título do nosso texto de hoje. Vamos começar? Passe os olhos pelo texto a seguir. Como ele está organizado, então? Vamos ver aqui como é que o texto está, certo? Vemos aqui os parágrafos, não é? Como todo o texto. Mas temos, certo? Uns travessões antes de algumas falas, não é mesmo? Então, isso quer dizer que o texto tem falas de personagens, ok? Esses travessões. E sempre indicam que ele vai iniciar a fala de um personagem. Então, continuando. Nem todos os textos são narrativas, ou seja, histórias, certo? Então, nem todo texto que nós lemos, eles são narrativas. Aquele que, tipo assim, conta uma vez uma princesa que estava no seu reino entediada e então começou a desafiar seus inimigos e derrotou todos. Então isso é uma narrativa, certo? Que eu estou narrando os fatos que aconteceram. Mas tem textos que têm falas, certo? Então não são apenas narrados, ok? Então, vamos agora observar esta ilustração que acompanha o texto. E leia o nome do autor ao final do texto. Você acha que o Reformador do Mundo é uma história? Então, vamos ver aqui a imagem, certo? Temos aqui uma pessoa olhando muito intrigada, não é mesmo? Espantada. E outra pessoa bem alegre explicando algo, não é mesmo? E no final do texto veremos o nome do autor do texto, certo? Então, sempre quando se lê um texto, ao final também deve-se ler o nome do autor. Então, vamos lá. Agora leia o texto para saber o que esse reformador do mundo gostaria de mudar. O reformador do mundo, Américo Pisca-Pisca, tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Então temos o primeiro personagem, Américo Pisca-Pisca, que era uma pessoa bem confuseira, não é? Que gostava de colocar problema em tudo. Asneiras, Américo. Pois então, aqui mesmo neste pomar, você tem a prova disso. Então temos aqui a fala do primeiro personagem, que é esse que está de blusa azul, e o outro que está explicando é o Américo. Então, ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora, presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas. Passando as jabuticabas para a bobobreira, certo? E as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão. Então, não vou cortar essa parte do professor errando. Vai que vocês acham graça. Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado
e só ele era capaz de dispor com inteligência do mundo. Então, na visão de Américo, pisca-pisca, ele achava que tudo estava errado e somente estava certo, que suas explicações eram as certas. Vamos continuar agora com a fala dele. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso, é tirar uma soneca à sombra destas árvores. Não acha? E pisca-pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima, à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. Vamos passar a página para a 54. De repente, no melhor da festa, plaft, uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio o nariz. Américo desperta de um pulo, pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão ruim assim. Então, quem é o autor do texto? Monteiro Lobato, não é mesmo? E o nome do texto é Reformador do Mundo. Então, Monteiro Lobato é um dos maiores escritores brasileiros, certo? E então, essa história até mesmo é contada de maneiras diferentes por algumas pessoas, quando a foi inserida no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também é uma história, um livro de Monteiro Lobato, certo? Então, vimos que nem tudo na visão de Américo Pisca-Pisca estava correto, não é mesmo? E que a natureza, sim, colocou muitas frutas certas nos seus lugares, certo? Então, esse foi a nossa aula de português de hoje, o nosso texto, certo? E você vai fazer a atividade da página 54 e da página 55, ok? Até a questão 10. E quando você terminar, você retira uma foto e manda para o meu privado, ok? Então, vamos para o nosso vocabulário. Temos aqui algumas palavras novas que vamos aprender. Asneiras significa tolice ou bobagem. Colossal, enorme. Discorrer, falar sobre algo. Dispor, organizar. Pomar, terreno com árvores que dão frutos. Rasteiro, que fica próximo do chão. Suster, sustentar. Então, esse é o nosso vocabulário de hoje com essas novas palavras. Leia aos máximos, certo? E aprenda elas para o seu vocabulário ficar mais rico, ok? E então, às 9 horas, você receberá um novo link para a segunda aula de hoje. Até lá!